Hoje, nem você e nem eu, em tempo algum, podemos ler Malaquias 3:10, porque se deliberadamente lermos isso para fazer com que isso ainda continue, nós estaremos anulando a graça. Nós estaremos desfazendo o escândalo da cruz. Dessa forma, Cristo, para você e para mim, não se aproveitará nada. Então, é preciso que entendamos isso. Por quê? Por que muitos pastores fazem isso aí? Eles sabem disso. Principalmente esses pastores que fizeram seminário. Eles sabem que não podem fazer isso. Mas eles fazem porque o sistema na qual eles são inseridos faz com que essa regra continue. E muitos estão nessa condição hoje. Esse é o grande erro. Erro gravíssimo. Que nós não podemos ser cúmplices desse erro. Não podemos ser participantes desse erro. Não podemos estimular, encorajar e incentivar esse erro em tempo algum. Porque é um erro. É por isso que hoje devemos retornar à sensatez e se purificar desse erro. Que é algo que o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Na igreja do Senhor Jesus, que ele edificou sobre a pedra, ou seja, que ele edificou sobre si mesmo, isso não pode existir. Nós não podemos ler Moisés com esse objetivo. Então, é preciso ficar bem claro isso. Porque quem continua lendo Moisés, por causa disso, o véu continua no coração deles. Eles não enxergam nada. É uma cegueira espiritual que eles têm. E essa cegueira espiritual é algo errado. Quando você e eu nos convertemos ao Senhor Jesus, sinceramente, esse véu foi removido do nosso coração pelo próprio Senhor Jesus. Então, essa é a realidade na qual estamos agora. É isso que precisa ser entendido. E você e eu temos discernimento para entender isso aí. De forma muito bem clara e simples. Porque o que complica é continuar com esses erros. 30, 40 ou mais de 50 anos nesse erro. Isso é tempo demais para que não pudéssemos entender que isso é um erro. Porque pelas Escrituras entendemos que isso é um erro. Então, não cabe mais, ou melhor, não tem cabimento mais insistir nesse erro, nessa teimosia, nessa rebeldia. Tomara até se mutilassem aqueles que vos incitam a essa rebeldia. Quem incita você a essa rebeldia hoje são os pastores, bispos e apóstolos. Mas você e eu temos o pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus. Ele é o sacerdote da nossa confissão. Ele fez você e eu sermos um sacerdócio santo, como está escrito na Epístola de Pedro. Então, isso é bem claro. Por isso agora, todo aquele que está em Cristo deve se conscientizar disso. E não participar mais desse erro. Para que ele não continue mais. Isso é algo decisivo. Tem que ser algo decisivo. É preciso decidir firmemente fazer isso. Para que você agora esteja assim na graça. Por que Paulo falou, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo, depois de sua conversão, nunca mais pregou circuncisão. Porque o Espírito da Verdade o guiou a toda a verdade. Esclareceu. E ele não cometeu esse erro mais. Em nenhuma das epístolas dos apóstolos, seja de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, e até mesmo na epístola aos Hebreus, não existe nenhum versículo
que diga claramente e de forma objetiva e evidente que aquele que está em Cristo deve trazer todos os dízimos. Não existe. Não existe mesmo. Então, da onde vem isso aí? Do engano, da mentira, das sofismas e dos raciocínios falazes, usados como arma para manipular a mente das pessoas, dos incautos, ingênuos e inocentes, que ainda acreditam nisso, que ainda acreditam que se eles não trouxerem os dízimos, eles estão roubando a Deus. Se eles não trouxerem os dízimos, o devorador vai pegar eles. Isso é um absurdo, é uma mentira que tem que ser desfeita para sempre. Esse mal tem que ser cortado definitivamente da raiz, pela raiz, para sempre, para ele nunca mais crescer. Porque ele não pode crescer mesmo. Porque a nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus foi instituída com base em superiores promessas para você e para mim. Então, nós devemos entender isso. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós somos justificados dessa forma pelo Senhor Jesus. E não porque damos dízimos. Pelo contrário, quem dar dízimos hoje é algo indesculpável, não tem desculpa para justificar isso. Então, é preciso que a igreja agora, essas pessoas que dão dízimos, caiam em si, caiam na real, caiam na verdade, pura e simples, para que nunca mais você concorde com isso. Porque você foi chamado para a liberdade. E não se submeta mais a jogo de escravidão. Essa é a verdade. Leia a Epístola de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre esse assunto ali. Leia também a Epístola aos Hebreus, que fala também sobre essa questão. Para que você tenha essa compreensão certa e definitiva. Para que você tenha essa segurança que vai ser em você como uma âncora para a sua alma segura e firme, que não vai fazer você se abalar em tempo algum, não vai fazer você naufragar em tempo algum. É assim que tem que viver aquele que está em Cristo, para que assim possa viver sempre para inteiro agrado do Senhor Jesus. Pela graça dele, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje para toda a igreja, para conscientizar todos, para que isso aconteça mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém.